Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditar a palavra de Deus. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículos de 13 a 21. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículos de 13 a 21. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice desceram a Cesareia para saudar Festo. Como se demorassem ali muitos dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo. Félix deixou preso aqui um certo homem. Quando estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus vieram queixar-se dele comigo, pedindo a sua condenação. Respondi-lhes que não era costume dos romanos condenar homem algum, antes de ser confrontado ou acusado com os seus acusadores, e antes de se lhes dar a liberdade de defender-se dos crimes que lhes são imputados. Compareceram aqui, e eu sem demora, logo no dia seguinte, dei audiência e ordenei que conduzissem esse homem. Apresentaram-se os seus acusadores, mas não o acusaram de nenhum dos crimes de que eu suspeitava. Eram só desavenças entre eles a respeito da sua religião, e uma discussão a respeito de um tal Jesus, já morto, e que Paulo afirma estar vivo. Vi-me perplexo quanto ao modo de inquirir essas questões e perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém e ser ali julgado. Mas como Paulo apelou para o julgamento do imperador, mandei que fique detido até que o remeta a César. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós ouvimos aqui um relato do processo que Paulo sofre diante de Festo. Festo que estava ali na coordenação de Cesareia. Ele então recebe Paulo como um prisioneiro. E este Paulo, que é um prisioneiro, ele está sendo acusado de questões religiosas. Está sendo acusado de defender que Jesus Cristo, depois de morto, ressuscitou. E os judeus, que não acreditavam nisso, estavam tentando armar uma cilada para que Paulo, depois de preso, fosse condenado à morte. Vejam, noutra passagem do Evangelho, a gente vai se recordar que São Paulo, quando preso, ele cantava hinos e louvores ao Senhor, até que as portas e todo lugar estremeceu e ele se viu livre daquela situação. Nós devemos ter uma atitude de orar diante dos percalços de nossas vidas, diante das dificuldades de nossas vidas, sim, e também devemos ter uma atitude
que seja mais prática, que seja mais incisiva, que caiba a nós. Não somente de pedir a Deus, mas também de agir. Porque tem muita gente que, diante das situações difíceis da sua vida, não se coloca ao ponto de agir. Como nós ouvimos nesta parte do livro dos Atos dos Apóstolos, São Paulo, diante da possibilidade de ser remetido a Jerusalém, ele apelou ao imperador para que ele fosse mandado para Roma, porque São Paulo também, ele desfrutava desta qualidade aí de romano. São Paulo desfrutava desta qualidade, então ele quis ali defender-se junto ao imperador, porque também era oportunidade de evangelizar ali na cidade de Roma, que era a capital do império. Mas o que isso vem trazer para nós no dia de hoje? Isso vem trazer para nós no dia de hoje muito daquilo que São Bento nos ensina. Ora et labora, ou seja, eu rezo, eu peço a Deus, mas eu faço a minha parte também. Nada de só rezar e ficar de braços cruzados. E nada de só buscar fazer o trabalho, realizar aquilo que precisa ser realizado e não rezar. Primeiro oração, mas também a vida prática, o trabalho, a minha parte. O que eu posso fazer para que aquilo que eu desejo seja alcançado por mim? Eu peço a Deus, mas eu faço tudo aquilo que está no meu alcance para que eu tenha aquilo que eu desejo. São Paulo rezava enquanto estava preso, mas também sabia se utilizar da lei romana e por isso ele apela ao imperador. Meu irmão, minha irmã, tenhamos esta palavra de ordem no dia de hoje para nós. Ora e trabalha, reza e trabalha, peça a Deus e faça a sua parte. Vamos pedir a bênção de Deus para nós? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.